Eu acho que aquela conquista de 78 foi marcante, porque eu não tenho dúvida que se a gente não ganhasse aquele campeonato, é bem provável que aquele time poderia ter sido desfeito. E muitos jogadores não teriam ficado. Havia umas correntes, nós perdemos o ano anterior nos pênaltis para o Vasco. O grande ídolo do Flamengo, o Galinho, o Zico, quando ele jogava no juvenil, todos os jogos de juvenis, os gols todos, a dona Matilde me pediu e entregava fita cassete naquela época. Então toda a coletânea, ela e o seu Antunes, o papai do Galo, eles colecionavam, ficavam ouvindo naquele gravador antigo, né? Olha, o Flamengo tinha essa coisa, né, do craque o Flamengo faz em casa. E esse trabalho de base, ele sempre foi muito bom. Essa rica história de grandes profissionais na formação, grandes treinadores, grandes preparadores físicos, médicos, que formaram tudo isso aí, apoiados por essa massa enorme da qual eu faço parte. Na verdade, esse grupo começou lá em 78 com aquele gol do Rondinelli contra o Vasco, né? Eu era juvenil, mas já participava. Naquela ocasião, já tinha feito 8 jogos pelo Carioca, porque o Coutinho me requisitava, vamos dizer assim, da base, né? Havia um conceito de que os caras eram muito bons, mas davam azar. De fato, o Flamengo não tinha ganho nenhum turno em 75, em 76 e 77. Começou em 77, na realidade, não foi nem em 78, quando a formação do time. Porque o Zico surgiu em 68, 69, moleque, tinha jogo de aspirante, a gente acompanhava aquela geração que estava subindo. Mas aquela geração não estava ganhando. O surgimento do Leandro também foi aos poucos, do próprio Adílio foi aos poucos, o Andrade estava na Venezuela, retornou depois, também foi entrando aos poucos. O Júnior já era um cara consagrado, o Zico também já era um cara com larga história, o grande ídolo da Gávea do futebol brasileiro, futebol mundial. O Tita, que era muito jovem, entrou no jogo só para bater os pênaltis, ele entrou na prorrogação e foi o único que errou. A gente passou pela base, sabe muito bem o que é isso, a importância de você ter uma solidariedade. Nós saímos dali do estádio e fomos todos para aquele barril 1800 que tinha em Copacabana, no Arpoador, não sei, por ali. Fizemos um jantar de despedida e tal, e aí chamamos ali aquilo de Pacto do Barril, que a gente, tinha um time, a gente não podia deixar acontecer o que aconteceu, que a gente não podia desperdiçar a chance, que a gente tinha que voltar com outra cabeça, em 78 e tal. A gente não tinha essa soberba, né? A gente sabia que nós tínhamos um bom time, mas precisava estar na ponta dos cascos. Bom, primeiramente foi muito, muito gratificante você chegar ao Flamengo em finais da década de 60, onde eu fiz um teste, né, em 1968. O Zico já se encontrava nas divisões de base, aí fomos crescendo junto, toda aquela geração Zico, Jaime, Cantarelli. Eu denomino a geração Zico uma coisa incomensurável por tudo aquilo que fincamos dentro da história do Clube de Regatas do Flamengo, desde a base. O Zico foi contestado. O Zico teve o carro dele balançado no Maracanã. Por quê? Porque isso, inclusive, forja também os pequenos, né? Eles se assustam no início, depois se acostumam com isso. O jogador que vem da base do Flamengo, ele não se assusta com o torcedor reclamando, porque ele sabe que o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias. O Flamengo com fome é um gigante perigoso, ele pega no pé. Ele te esculhamba num dia e depois no dia seguinte você ganha, você é o maior do mundo, você tem que ir para a seleção e tudo mais. E a meninada que vem da base já vem conhecendo esse problema. Os que chegam de fora às vezes se assustam e tudo mais. Esse time passou por isso, amadureceu por isso, amadureceu nas adversidades, nas vitórias, nas conquistas, nas dúvidas, e chegou onde chegou. A minha chegada no clube foi através da venda de amendoim, não é? Porque eu era vendedor de amendoim aqui na porta do clube, junto com a minha família toda, e eu era também flanelinha. Toda sexta-feira tinha uns meninos entrando de branco aqui,
Toda sexta-feira fazia uma fila, crianças entrando de branco. Eu descobri que era para treinar futebol de salão. E aí foi o meu começo, pedi minha avó, que era costureira, para fazer um shortinho, uma meia, uma camisa branca. Eu entrei na fila também. Vim parar aqui dentro do clube. Em seguida fez o mesmo processo com a Adílio. A mãe dele também, Dona Laíde, era costureira. Fez o uniformezinho dele branco, entramos na fila e aí estamos até hoje aqui dentro. Assim que o capitão Coutinho chegou no Flamengo, né, eu acho que inicia ali, né? Porque ele que foi muito determinante, né, em dizer que nós tínhamos que ser campeão mundial, né? E aí ele falou que tinha que entrar na Libertadores, coisa que a maioria dos times brasileiros não entrava, porque era muita pancadaria, o pessoal esqueceu dessa competição, né? Mas, pessoal, nós temos que voltar a Libertadores, disputar a Libertadores, porque nós fazíamos muitos jogos na Espanha, na Itália, a gente disputando aqueles torneios, né? Então isso aí facilitou bastante essa ideia do capitão Cláudio Coutinho, né? 77 não foi um ano assim, foi um ano de muita dificuldade. Muita dificuldade esse enfrentamento, mas a direção acreditava muito naquilo que o Coutinho estava fazendo. Fizemos um ano, um campeonato brasileiro não bom também, e a partir de 78 o Coutinho começou a colher os frutos desse trabalho, desse investimento que, com a vinda de muitos jogadores, e começou a ingressar alguns jogadores feitos na casa, na base. Aquele famoso lema que o craque Flamengo faz em casa, né? Isso acabou ajudando o trabalho de se desenvolver com o time. E começou a colher os frutos. Eu acho que o Coutinho, claro que o fundamental são os craques e o Zico, mas eu acho que o Coutinho foi muito importante nesse processo, porque ele era o treinador que lia sobre futebol, que conhecia sobre futebol, que sabia o que estava acontecendo lá fora. Então a grande importância do Coutinho é o fato dele ter tido o conhecimento do que ele tinha em mãos. Um dia ele chegou lá e falou assim, pô, isso caiu na minha mão. Pô, eu sou um cara iluminado. Eu vou fazer disso aqui o melhor bolo de chocolate do planeta com a cereja no final, que vai ser bem grande, né? A cereja do Flamengo era do Zico. Eu vou até antecipar um pouco e frisar antecipadamente que o título campeão mundial de 81, nós tínhamos 8 jogadores feitos na base, dentro de casa. Às vezes a gente ia de manhã, sem ninguém na Gávea, sem imprensa, sem, digamos, jornalista lá e tal, e aí aquele dia ele falou, ó, a gente vai jogar assim, ele montava o time parado dentro do campo, sem bola, a bola era ele. Então ele, ó, movimenta para cá, aí a gente movimentava para esse lado para fazer a marcação. Pressão, agora me ataca, aí ele recuava, me ataca aqui, todo mundo. Aí ele olhava assim, te via outro cara, você chega mais um pouquinho para cá, quero você nessa posição, vamos para o lado esquerdo. Aí vai para o lado esquerdo e ia todo mundo. Então a gente a movimentação dentro do campo era tranquila, todo mundo já sabia o que fazer. Agora pegou a bola, vamos utilizar uma tática do basquete. No basquete o pessoal não usa, quando está ruim para arremessar, não volta a bola aqui, e o basquete tem 24 segundos para arremessar. Acho que na época era até mais, né? Acho que na época eram 30, né? E aí, poxa, no futebol não. No futebol a gente não tem tempo para atacar, para chegar no gol. Então, se você tentou começar o jogo pela direita, não conseguiu finalizar lá, volta no meio. Aí eu e o Adílio, que éramos aqui do meio, voltávamos aqui. Aí a bola vinha aqui no Andrade e girava para o outro lado. Quando começamos a fazer o overlap, olha, virou de lado, é onde que é a hora de fazer o 2 contra 1. E ele revolucionou com aquelas táticas dele de ponto futuro, overlap, tudo surgiu comigo lá atrás com Tita e tal. Pô, era uma pessoa super inteligente, teve grande participação nisso tudo, nessa montagem do time. O Leandro veio depois, né? Na verdade, quando teve o troca-troca que o Toninho veio para o Flamengo, o Toninho Baiano, até eu fiquei meio assim, porque estava 2 anos jogando na lateral, né? Que não era a minha posição, era uma questão de oportunidade, já campeão carioca, e você traz nesse troca-troca um jogador da minha posição da seleção brasileira. Quer dizer, aí depois que eu fui para a esquerda, período para me adaptar, né? Depois da adaptação, aí sai o Toninho e chega o Leandro, né? Com características mais técnicas. O Toninho era um cara muito físico, né? Um físico avantajado. E
que eu acho que a gente era muito semelhante da forma de jogar, né? Eu acho que isso favoreceu ao time, favoreceu principalmente a gente individualmente, né? Porque Leandro mais novo que eu, mas a gente foi crescendo, não só dentro, mas fora de campo, de uma forma que terminamos nós dois na seleção brasileira, quer dizer, sendo também titulares absolutos naquele período. Em 78 eu ainda não estava no Flamengo, né? Eu estava retornando da Venezuela. Fui emprestado lá por 2 anos. Aí volto no final de 78, o Coutinho era o treinador e me deu a oportunidade. E eu aproveitei e acabei me firmando, né? Em 79 fiquei no banco, alguns jogos, mas nessa meada de 79 eu já estava jogando como titular, né? O Carpegiani estava com alguns problemas de contusão, jogava eu e Adílio. E às vezes jogava com Carpegiani e Adílio ia para a ponta esquerda. Inclusive até os anos 80, o primeiro brasileiro, estava jogando eu, Carpegiani e Zico, né? Você não reúne num time jogadores do nível do Leandro, Tita, Adílio, Júnior, Andrade, Zico. Você não reúne esses caras todos num time só à toa. Isso não vai acontecer todo dia, tá? Não vai acontecer todo dia. E ainda tem uns por fora, que completam com maestria. O que acontece? Começou a surgir essa mescla, né? Aí vem eu, o Adílio, Tita e o Júlio César, né? E acaba se encontrando o outro grupo, que é o Zico, o Júnior, o Rondinelli, Cantarelli, e juntou essas duas épocas e acho que encaixou, as coisas se encaixaram bem. Então veio aquele time forte, que é um time que, né, começou a assombrar o Maracanã e vencer a todos, né? E foi ali, tudo começou ali, né? Aí aquele gol do Rondinelli lá, aquele que impulsionou ali, todo mundo ficou todo mundo motivado, né? Nós fomos para o Maracanã, Flamengo e Vasco era o jogo da vida. Era o jogo da vida nosso, era a grande rivalidade. Nós tínhamos o Zico, eles tinham o Roberto, eles tinham o tio Márcio, nosso time era fantástico. E o Leão pegou tudo naquele jogo. A bola não entrava, a bola não queria entrar. Acho que o Zico levou um cartão amarelo porque estava impedido. A bola não entrou, ele deu um chute, o juiz deu um cartão amarelo para ele, enfim. E eu tive a vivência de viver o céu e o inferno numa jogada anterior, porque eu fui adivinhar um drible do Roberto, ele consegue me dar uma boca e botar essa bola na cara do Paulinho, que era o meio esquerdo, que jogava Paulinho e Guina no meio campo. E no momento que ele dá o tapa de canhota para tentar surpreender o Cantarelli, essa bola bate mais ou menos entre o tornozelo dele e vai para a linha de fundo. E aquele momento, para mim, ficou... nossa, e se ele faz o gol? Se ele faz o gol, eu estou crucificado, a geração ia ser dizimada. Em 78, nesse jogo, foi uma briga que eu tive com a Marilene Davos, que morreu ano passado, e o Márcio Braga, que nós compramos toda a produção do papel higiênico carioca, que era lá na descida da Serra, do outro lado, em Jacarepaguá. Eram 2 carretas monstruosas. E nós precisávamos entrar para o Maracanã. E eu fui pedir auxílio ao Flamengo para poder entrar com aquele material. E a Marina disse que o clube não ia se meter nisso, não sei o quê, não sei o quê. Minha amiga, morreu minha amiga demais, tá? Mas naquele dia nós quebramos um pau incrível. E aí, o que eu tive que fazer? Nós fomos sexta-feira para lá, jogamos tudo aquilo no chão ali na estátua do Bellini, onde tem as escadinhas, jogamos tudo ali, convoquei o pessoal da raça e começamos a subir aquele portãozão grandão e jogava lá para dentro e 3 ou 4 iam subindo e entrava. Quando você entra, sai daquela parte de baixo da arquibancada e entra para entrar na arquibancada, tem um túnel, né? Antigamente ali, hoje tá a parede até lá em cima, mas antigamente não, tinha um teto. Nós começamos a encher aqueles lugares todos de papel higiênico. E tivemos que ficar lá até domingo, para tomar conta do material. Então, nós chegamos sexta-feira lá, 8h30, 9 horas da noite, e saímos de lá depois do jogo. Só que na hora que o Zico foi bater o córner,
Eu estava assim, ó. Aí o colega falou, Cláudio, córner! Eu me lembro, eu não vi o Zico bater o córner, mas vi a bola ainda chegando. E o Rondinelli meteu aquele gol. Então eu estava lá, quase não vi esse gol. Quase não vi, mas eu vi. Graças ao meu parceiro que me cutucou. Todos os gols são importantes, né? E esse é um deles, assim, que é um destaque, porque tem um fato curioso que quem cobrou o escanteio foi o Zico. O Galo pegou aquela bola, levantou aquela bola na área, não era a área dele, né? Porque a bola foge até da câmera, enquanto o Rondinelli, 1,76 m, sobe em cima do Abel, quase 2 metros de altura e faz o gol. Então, tinha que ser ali. Eu transmito futebol há 57 anos. Pelo levantamento que já foi feito, a média de gols no futebol é de 2 gols por jogo. Então você multiplica por 2 isso aí, quer dizer, mais 2 que ficaram marcados do Flamengo em conquista foram exatamente esse do Rondinelli de cabeça, 78, e o do Pet aos 43 minutos naquele título contra o Vasco. Olha, aquela conquista, eu fui para o Maracanã e fui para a arquibancada. E na arquibancada você sente aquele calor daquele pessoal, da torcida. Muitos não sabem, mas tinha geral e uma pessoa gritou para o Zico, xingando o Zico, que ele não tinha que bater o escanteio, tinha que ir para a área. E o Zico bate o escanteio e o Rondinelli vai de cabeça. Pô, eu vou jogar pro Rondi brigar. E eu tenho a felicidade de saltar no tempo certo, no momento exato, e uma cabeçada realmente como se saísse um chute, surpreendeu o Leão e toda a defesa do Vasco. E a beleza do gol, né? A beleza, você vê ele subindo e ele mete lá em cima que não dava nem pro Raul. Ganhar do Vasco, que era um arquival real, uma coisa fortíssima, daquela forma, no finalzinho do jogo, foi um negócio que emocionou a todos. E aí esse time, por esse gol, por esse jogo, por essa vitória, esse time se fechou. Além da gente sentir todo aquele calor de torcida, de tudo, tinha já naquela época um time fantástico. E o gol do Rondinelli demonstra tudo que ele significa para o Flamengo. O rei da raça, assim, um cara fora de série. Aquele jogo, para mim, é sem dúvida nenhuma o jogo mais importante da história do Flamengo. Porque ele propiciou que aquilo tivesse uma continuidade. E que continuidade, hein? Agora, esse time não pode desperdiçar mais nada. E aí a gente veio em 79 rebentando. Então, aquele título de 78 foi a afirmação daquela geração. Teve 3 campeonatos, eu só não sei explicar como, 3 campeonatos estaduais em 2 anos. Dentro e fora de campo, o Rio virou festa. A taça foi entregue a Zico no meio de campo e seguiu na volta olímpica de mão em mão. E não faltou o pagador de promessas, empurrado pelo grito da galera. Então nós fomos campeões carioca em 78, 79 e 79. Nós fomos tricampeões, porque teve um especial em 79. E em 80 começou a era dos brasileiros, né? E veio aquele Campeonato Brasileiro que era dificílimo, você não tem ideia como que era o Campeonato Brasileiro, que o futebol brasileiro naquela época era o melhor futebol do mundo. Não era esse futebol hoje de glamour que jogador nota 6 é glamorizado como nota 10, 8. Naquela época era jogador mesmo. Flamengo é time de Maracanã, Flamengo só ganha campeonato carioca. Se o Flamengo não for campeão brasileiro, vai ficar no tricampeonato carioca e vão dizer que o Flamengo é o melhor time do mundo, sem ter ganho nada além do Carioca. Cara, não era cobrança sobre o Campeonato Brasileiro, não. Por incrível que pareça. A cobrança era mais para o estadual. Depois que nós ganhamos o primeiro brasileiro, é que veio a cobrança de ganhar mais. Porque antigamente você tinha um nome, né? Era Roberto Gomes Pedrosa, que era um campeonato entre as grandes equipes do Brasil, mas não abrangia o Brasil todo.
Aí depois que virou Campeonato Brasileiro e tal, não sei o quê. E era de extrema importância que o Flamengo tivesse esse título. O Flamengo não tinha. Os campeonatos eram muito doidos, porque o Internacional foi campeão brasileiro em 79, invicto, com, se não me engano, 23 jogos. O Palmeiras teria sido campeão com 10, porque o Palmeiras entrou depois. Então, um time jogava toda uma primeira fase e o outro só entrava na segunda, porque ele estava disputando o regional. O campeonato de 79 teve 94 clubes. O Campeonato Brasileiro, 94 clubes. Faz brincadeira, isso não é sério. 94 clubes. Então, a gente está falando uma época muito doida, né? E aí o Flamengo foi desclassificado nas quartas de final, né? Perdeu do Palmeiras dentro do Maracanã com 112 mil pessoas. E aí esse conceito continuou durante praticamente mais 6 meses, até o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro de 80. O Atlético também é uma verdadeira seleção, tinha 2 ou 3 ou 4 jogadores da seleção brasileira titularíssimos. E aí você ia para um Palmeiras, também tinha grandes jogadores, você ia para um Corinthians, os times eram muito mais fortes, mais sólidos. Consequentemente, os títulos tinham maior valor. Eu lembro que a gente, no início da competição, a gente perdeu pro Botafogo da Paraíba. Foi a única derrota que eu jogando tive naquele campeonato. E depois nós só perdemos uma vez pro Atlético Mineiro, aquele jogo, o primeiro jogo da decisão. Nós jogávamos no Infanto Juvenil do Flamengo, né? O Nunes já atuava aqui no Flamengo, né? Depois o Nunes chegou no profissional, ele foi dispensado, ele foi lá para Santa Cruz. Depois ele retornou ao clube, né? Nós já conhecemos dele, todos nós aceitamos porque sabia do potencial dele, né? Então foi muito legal, né? Eu já tinha um time formado, um grupo muito bom formado, um grupo já consciente, né? E a minha estreia foi positiva, 100% da maneira que eu queria, né? Fazendo o primeiro gol com a camisa do Flamengo, porque lá quando eu tinha 11, 12 anos, quando eu estava no Flamengo de Feira de Santana, eu ajudava a minha mãe a vender laranja na porta do estádio, eu descascava a laranja, cortava o bolo de aipim, e vendia para os torcedores que ia chegando no estádio. E eu tive a felicidade de estar ali, né, vendendo laranja, bolo de aipim, e com a minha chuteirinha, meu meião, eu até me arrepio, já pronto para, no intervalo do jogo principal, aqueles 15 minutos, eu fazia aquela preliminar, aquelas crianças. E simplesmente quem estava lá era Flamengo, botando as faixas no Flamengo de Feira de Santana. E me viu jogando no intervalo, né? E foi a primeira vez que eu vi Garrincha de perto, foi a primeira vez que eu tirei uma foto com Garrincha. Então eu tinha, na minha infância, o sonho de um dia vestir a camisa do Flamengo, de um dia jogar no Maracanã. E esse dia chegou, foi já profissional com a camisa do Flamengo, fazendo meu primeiro gol com a camisa do Flamengo. E eu comecei com o pé direito, né? Minha função não era fazer jogadas. O capitão Cláudio Coutinho, o seu Gilberto me pedia, minha função era trazer a torcida para dentro do campo. E era o que eu fazia com muita propriedade. Às vezes o jogo estava pesado, bola para mim, um drible, um elástico, um chapéu, a torcida descia e a gente ia. Então a minha função na realidade era essa. Apesar das minhas jogadas de fundo, que fiz muito artilheiro, mas minha função dentro do Flamengo era trazer vocês aí, a raça, enfim... todos as jovens, todos para dentro do campo, e acontecia muito por várias vezes. A Taça de Ouro vai pegar fogo domingo no Maracanã. O primeiro jogo da finalíssima no Mineirão teve muita emoção e muita pancadaria. O Reinaldo, do Atlético Mineiro, foi um dos maiores talentos que eu vi no futebol. Ele parou de jogar aos 28 anos. Com o joelho baleado, ainda assim ele foi lá, deu trabalho ao Flamengo. O time do Atlético era raçudo. Mas o Flamengo era terrível. Nós fizemos um primeiro jogo em Minas e que o Atlético realmente acabou fazendo gol, fez a diferença do jogo e veio com uma diferença mínima para jogar no Maracanã, contra uma casa cheia, contra uma torcida, que é o 12º jogador, a torcida do Flamengo. Isso foi muito importante. Nós tivemos a sorte e a felicidade de sairmos na frente do placar,
um jogo muito difícil, os 2 jogos muito parelhos, mas no Rio de Janeiro, por ser o jogo decisivo, ele foi muito mais importante, mas encontramos muita dificuldade devido à qualidade do elenco do Atlético. Você tinha Raul, tinha Leandro, eu, Zico, tá? E o Tita. E do lado do Atlético você tinha João Leite, Luizinho, Cerezo, Reinaldo e Éder. Então, quer dizer, não tinha como você fugir. Ó, chegou a peça principal e acabou a brincadeira, né? Agora a gente vai em busca do primeiro título brasileiro e realmente nós conquistamos um grupo maravilhoso, né? Todo mundo sabia o que queria dentro de campo, todos tinham consciência do compromisso, da responsabilidade, que era conquistar esse título pela primeira vez. E eu tive a felicidade de marcar o gol do título, né, em cima do Atlético. Veio a cereja do bolo, que foi que nós ganhamos aquele campeonato aqui dentro, né, contra o Atlético. O primeiro jogo lá foi terrível, você não tem ideia. Eu e o Zico não jogamos aquele jogo lá. Teve até uma atitude meio que covarde do jogador do Atlético, quero citar nome, o Rondinelli, que também não jogou a final. Tinha um colega nosso, Paulo, o Adílio, foi lá também me visitar, mas tinha um colega que sempre participava conosco dos jogos do Flamengo no Rio. Ele passa por lá e pede que a minha esposa tire alguma coisa do que eu poderia escrever para ele. E aí vai a emoçãozinha. Eu coloquei que eu estava bem, que eu queria que ele jogasse por mim. Depois daquele jogo foi importantíssimo. A gente reuniu e falei, pô, que é isso, cara? A gente não vai dar mole, nosso time não pode acontecer um negócio desse, com todo respeito, mas não pode. Então vamos acordar, vamos prontidão de novo, sistema de... Cara, a gente não pode perder essa oportunidade de ganhar esse brasileiro não, com esse time que a gente tem. Quando nós fomos jogar contra o Atlético Mineiro lá, eles não deixaram o time jogar, dormir, não sei o quê, ficaram soltando fogos na porta do hotel e tal. Eu falei, bom, vai ter volta. E aí no sábado eu marquei 5 horas da tarde, lá na subida do Alto da Boa Vista, ali na usina. Falei, vamos. Eles ficaram nas paineiras. Falei, vamos para lá. Vamos para lá e não vão dormir também. E teve uma pessoa que foi extremamente importante do clube, que eu falei, não, você não pode não, cara. Você não, eu quero ir, eu quero. Não, eu quero ir, vamos lá, porra, eu quero, Márcio. Márcio Braga. Eu falei, porra, mas o seu presidente não pode estar nisso. Não, eu vou, porra. E ele foi. Aí ele foi, aí deu uma meia hora, eu falei, irmão, agora tu vai embora, porra. Vai embora. A gente tava na mata, que a gente tava cortando os fios de telefone para eles não poderem chamar a polícia e tal, não sei o quê. Eu falei, não, agora tu vai embora, porra. Não vai ficar aqui não, porra. Você é o presidente do clube, não pode dar merda contigo. Aí ele foi embora. E nós continuamos lá. E aí, depois que nós cortamos e escureceu, nós ficamos dentro da mata, ninguém via nada ali. Ela é uma mata cerrada mesmo, né? E esses fogos toda hora você viu o Cerezo, viu os caras chegando, sabe? Na varanda assim, das paineiras, querendo ver a gente e tal. E aí eu cheguei e falei assim, ó, vamos agora fazer por trás, porque os caras daqui a pouco vão sacar que a gente tá aqui, né? Que tinha um em cada lugar. Pô, mas quando eu desci da árvore para fazer, um cabo da PM foi, porra, irmão, você tá aquele F grandão, não é ferrando, né? Pô, tá ferrando o meu plantão, só que eu não era ferrando. Eu falei, porra, irmão, pelo amor de Deus, você... Pô, já 1h30 da manhã, eu falei, pô, meu, a gente tem que ficar aqui até os caras não vão dormir. Porra, tal, e não sei o quê. Ele falou, não, desce comigo. Eu falei, ó, meu irmão, tudo bem, eu vou descer para quebrar até o galho, mas eu vou subir de novo, eu vou subir, cara. E assim foi feito. E saímos de lá às 6 horas da manhã. E os caras acordados na varanda não conseguiu, porque era uma carga pesada, sabe? Só morteiro, não teve briga, não teve violência física, mas teve uma violência sonora que foi de extrema necessidade para que eles não jogassem e ficassem nervosos. Foram 2 expulsos naquele jogo deles. Amém. Depois de ter ganho em casa, eles achavam que ia acontecer no Maracanã. Eu me lembro do episódio que eu errei numa saída de bola no jogo lá em Belo Horizonte, foi quando o Reinaldo fez o gol, né? E quando eu estava transtornado, quando cheguei no vestiário, o Raul encostou do meu lado e falou assim, ô Capa, ele me chamava de capacete, chamava de Capa, relaxa, cara. Tu acha que a gente não vai fazer um gol no Maracanã? Eu falei, cara, mas nós... Relaxa, cara.
nós vamos fazer um gol no Maracanã, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Então essa palavra do Raul me fortaleceu. Eu falei, pô, sabe que ele tem razão? Tomei 2 do Reinaldo, né? Aliás, o primeiro gol, a bola bate no Manguito, bateu nas costas, vinha na minha mão a bola, bate a mão. E é engraçado que a TV, o ângulo naquela época, não pega, isso parece que ela entra direto, mas ela bate aqui e desvia, vai para cá. Ela vinha na minha mão a bola. Foi um jogo realmente maravilhoso, aonde o Nunes prova cada vez mais o seu oportunismo, né? A sua habilidade, a sua inteligência de ser o artilheiro das decisões. E isso me marcou muito, porque foi lido esse bilhete através do Adílio ou do Zico, eu pedindo que ele jogasse esse jogo para mim. E a gente consegue a conquista desse primeiro campeonato brasileiro. É muito gratificante. Foi um grande jogo, foi um grande espetáculo, tanto lá em Belo Horizonte quanto aqui no Rio. E aqui, né, foi 3-2, quem sabe viu, foi um jogo emocionante, fizemos 1-0, eles empatam, fizemos 2-1, eles empatam já de novo ao segundo tempo, e a coisa fica, né, ficou no ar, né, 2-2 era do Atlético Mineiro. Aquele gol do Nunes me lembra uma coisa interessante, não era para ter saído o gol, porque eu estou gritando, eu chego atrás dele, toca, rola para trás que eu estou chegando, e se ele toca, talvez não saísse. E ele dá um drible daquele, maravilhoso, e carcará sanguinolento, bota a bola para dentro mesmo. O Nunes recebe essa bola e dá um drible no zagueiro do Atlético e faz o gol. Mete a bola entre a trave e o João Leite. E aí vem nosso primeiro brasileiro de 80, né? Cruzei com a perna esquerda, bateu no Silvestre e voltou para mim. Aí eu tive que assumir aquela responsabilidade. Você vê que eu domino com a perna esquerda, já puxo para a direita, faço que vou cruzar e ele fica levantando a perna esquerda. Então eu tentei 2 vezes e ele levantou a perna esquerda 2 vezes. E eu observando que a perna direita dele estava no chão presa. Quando ele levantou a segunda vez, eu dei o drible na perna direita dele. Ele não tinha condições de cortar aquela bola, porque a perna direita, a esquerda estava no ar e a direita estava presa no chão. Eu dei o drible justamente na perna direita. E quando eu dei o drible, já joguei a bola para frente, já botei o corpo na frente, porque se ele vira, se ele bate em mim, é pênalti. O Zico ia lá fazer o gol. Mas ali foi tudo desenhado, ali eu assumi toda a responsabilidade. E eu acho que tinha torcedor que falava, toca pro Zico, toca pro Tita, lança. Mas eu estava sabendo o que estava fazendo ali, eu estava consciente. Pô, foi uma festa monstruosa da gente, a raça saiu fazendo festa. Eu me lembro que nós viemos caminhando até aqui a Presidente Vargas, fomos andando, mas uma multidão de gente, com a bateria e tal. Foi fantástico, fantástico. Aquele jogo lavou a alma de toda uma família, de toda uma torcida, de 100, 150 mil pessoas no Maracanã. Foi uma das maiores alegrias da minha vida, até porque ali foi o início do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mundial. Ganhamos do Atlético, fomos para a Libertadores, ganhamos novamente do Atlético e campeão mundial. Eu peço perdão aí pelas lágrimas, mas tudo aquilo que vem à mente agora é dessa turma maravilhosa, de todos os nossos irmãos, dos quais eu pude participar. Foi um ano de mais uma conquista maravilhosa. Um garoto que saiu desacreditado, né, fez uma base no Flamengo, saiu desacreditado porque não acreditaram nele. Imagino que as pessoas, os olheiros não tiveram o olho clínico de dizer, porra, não, deixa ele aí que ele vai estourar. Não, me liberaram, eu estourei lá. Mas uma coisa muito importante que eu falei, vocês estão me mandando embora, mas vocês ainda vão me comprar bem caro. Aí fui e voltei caro, e voltei para ser campeão do mundo. Porque até então todos diziam, né, que o nosso time era um time caseiro, que se jogava dentro do Maracanã. Então dali para frente eles começaram a olhar a gente de uma outra forma, passaram a ter mais respeito pelo aquele nosso time. E sabia que aquele time era um time qualificado, era um time que ia fazer muita coisa importante. Aquela geração teve um comprometimento com o clube, com as vitórias muito grande. E esse brasileiro também foi importantíssimo, né? Porque a gente
passou a ter a real dimensão do que era o Flamengo Brasil também. Ninguém se preparava para disputar a Libertadores. Não, a Libertadores vão começar para tudo. Agora é a Libertadores. Não existia isso. Quem disser que existia é mentiroso. O Brasil custou muito tempo a se consagrar na Libertadores porque ele sempre desprezou. Da mesma forma que os europeus não dão muita bola para o Mundial de Clubes, os brasileiros não davam bola nenhuma para a Libertadores. Isso atrasou muito nesse nosso intercâmbio, né? Primeiro você tinha que ganhar um campeonato brasileiro. Depois do Campeonato Brasileiro ganho, se começou a pensar em termos de Libertadores, porque não havia uma valorização da competição, principalmente. Por quê? Porque você tinha problemas de violência, você tinha muitos problemas com a arbitragem e a gente não fugiu disso tudo, exatamente durante a nossa campanha, a nossa trajetória. Primeiro jogo no Maracanã já teve um pau feio, nós ganhamos de 2-1. Fizemos 2-0, o time relaxou e tomou um segundo gol. Se tivesse futebol lá em Santiago, nós ganharíamos lá, tanto que nós fomos aqui de ônibus, com certeza que seríamos campeões lá, mas não teve futebol, teve briga. Eu gosto até de falar do time do Flamengo, né? Pô, vim aqui da Cruz São Sebastião, né? O Zico veio lá de Quintino, né? O Mozo lá de Bangu, pô. Só tinha cara que não gostava de levar prejuízo, né? Não dá. Eu lembro que o garotinho brigava aqui na cruz aqui, não podia perder não, tinha que ganhar, porque se minha mãe falasse, ó, volta lá e vai brigar de novo, porque tu tem que ganhar, entendeu? Então isso aí estava dentro de mim, acredito que estava dentro do Zico também, de todo mundo, né? O meu time começava com o Paletó Velho, né? Depois nós tínhamos o Peixe Frito, o Leandro, tínhamos o Canguru. A defesa era só demais, né? Peixe frito, canguru, camelo e tínhamos aqui o capacete. Existiu a pressão, existiu a preocupação, principalmente depois que eles fizeram lá. Mas o que aliviou a gente foi justamente a gente saber que era num campo neutro. E a torcida do Flamengo compareceu bastante também. Eu sempre falo que para ganhar uma Libertadores você tem que ser homem. Você tem que saber que você vai apanhar, que você tem que bater, né? Devido às circunstâncias, e você tem que jogar o seu futebol. Foi o que o Flamengo fez no terceiro jogo, né? Jogador, Anselmo, fui eu, foi ordem minha, que eu mandei ele dar. Por isso. Expliquei rapidamente, em poucas palavras, o que nós vimos, o que estava acontecendo. Naquele momento, aquela situação, se acontece comigo agora, faço outra vez. Pô, você sai para disputar um torneio, aí pega o Barcelona lá e tal e pum neles. Pega o Real Madrid, pum neles. Pô, você vem pro Brasil aqui, pra América do Sul, vai temer os times daqui, pô?